com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus no Novo Testamento, na primeira carta escrita pelo apóstolo São João, capítulo de número 4, e o versículo de número 18, que está escrito: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos diante de Deus e diante da sua infalível e poderosa palavra que transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. João, servo de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de compartilhar com você, caro amigo, subordinado ao tema vencendo o medo e a ansiedade. Vencendo o medo e a ansiedade. Ansiedade e o medo têm dominado as pessoas nesses dias. Desde o Éden, a ansiedade e o medo têm dominado pessoas. O pecado que foi injetado na vida humana ali no Jardim do Éden, naquele casal perfeito, naquela família perfeita ali no Jardim do Éden, Adão e Eva. Do pecado, a ansiedade e o medo. O pecado produz ansiedade e medo. Pecado, ansiedade, medo, ansiedade e preocupação tem dominado as pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. O que é pecado? Qual é o significado desta palavra pecado? Qual é o significado de pecado? Uma coisa eu te digo neste exato momento: a sociedade moderna não sabe o significado de pecado. No Brasil, existe mais de 200 milhões de habitantes, e a maioria desses habitantes não sabe o que significa pecado. Que se soubesse o que significa pecado, procuraria
buscaria com humildade o perdão, porque o pecado fere a dignidade e a santidade de Deus. O pecado tira o homem da presença de Deus. O pecado tira o homem dos céus. Isto é muito sério. Isto é seríssimo, caro amigo. Pecado à luz da Bíblia Sagrada significa errar o alvo. Que alvo é este? Que a sociedade moderna, que os homens têm errado. Este alvo é a lei de Deus, são as leis de Deus, é a palavra de Deus. O homem, quando deixa de olhar para a palavra de Deus, ele peca contra o Criador. A criatura, quando deixa de obedecer a palavra, deixa de olhar a palavra, de amar a palavra, de viver a palavra, peca contra o Criador. Amigo, é sério. As pessoas não sabem o significado do pecado, mas eu estou trazendo esta palavra de reflexão. O pecado é errar a lei de Deus. O pecado é não obedecer às leis de Deus. Amigo, pare e pense. Você está em perigo. Busque perdão em Deus. Busque perdão com humildade, com simplicidade. Não se esqueça, você é criatura, e o Deus que fez os céus e a terra é Criador soberano. Você é fraco, você é falho, mas o Deus que fez os céus e a terra é soberano e tem todo o controle nos céus e na terra. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Pecado é errar o alvo. Quantas pessoas têm abandonado a lei de Deus? Quantas pessoas têm rejeitado a lei de Deus? Isto é muito sério. Mas nós estamos chamando a sua atenção. Pare e pense, meu amigo, e olhe para a Bíblia. A Bíblia é inerrante e poderosa, a palavra de Deus. O que é ansiedade? Ansiedade, em poucas palavras, em síntese, é a aflição na vida humana. Pecado é errar o alvo. Ansiedade é a aflição. O medo não é só um sentimento. A Bíblia mostra o medo como um espírito. Então o pecado, a ansiedade e o medo têm dominado as pessoas nesses dias atuais, nestes dias de terror, nestes dias de sofrimento físico, sofrimento mental, sofrimento espiritual. Mas nós temos alguém que pode solucionar este problema insolúvel, intransponível. O nome dele se chama o Eterno, Todo-Poderoso, o El Shaddai, que está aqui em espírito em verdade. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então ansiedade e medo estão ligados e têm dominado as pessoas. Ansiedade e preocupação. Ansiedade é uma aflição humana antiga. Ansiedade é inevitável. Ansiedade é querer viver o futuro, é querer viver o amanhã. Quantas e quantas pessoas estão ansiosas, estão preocupadas com o dia do amanhã. Meu amigo, o presente é nosso, o dia de hoje é nosso. Deus deu como um presente e nós temos que saber administrar muito bem este tempo, este dia que Deus deu para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ansiedade é uma epidemia moderna.
Aleluia. Agora uma pergunta: como se livrar da ansiedade? Como eu posso me livrar da ansiedade? Como você pode se livrar da ansiedade, do medo? Como você pode se livrar desses sentimentos que tem assolado, que tem maltratado, que tem escravizado, que tem levado as pessoas à morte, que tem levado as pessoas ao suicídio? Meu amigo, tem uma saída, tem um escape, tem uma solução. Louvado seja o nome do Senhor. Qual a resposta para esta pergunta? Como se livrar da ansiedade e do medo que tem dominado famílias? Como se livrar? A Bíblia responde no Salmo 37, no verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Para se livrar da ansiedade e do medo, se for necessário uma entrega, se for necessário eu me entregar de corpo e alma e espírito ao Criador. A criatura tem que se voltar ao Criador, tem que se entregar. Nesse texto lido no Salmo 37 e o verso 5, há uma ordem bíblica: entrega a tua vida a Deus. Tem que haver uma entrega. Quando eu entrego a minha vida para o Senhor, eu tenho que confiar nele, como diz o texto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, quando eu entrego a minha vida a Deus, quando eu confio em Deus, eu estou debaixo das promessas de Deus. Eu estou debaixo da promessa de Deus. Deus se responsabiliza com a minha vida. Deus cuida da minha vida. Deus já está pronto para me ajudar. Deus já está pronto para me livrar dos inimigos, pronto para me livrar da ansiedade e do medo. Então, uma vez que eu me entrego a Deus, aí sabe o que acontece, meu amigo? Primeira carta escrita por Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, diz assim: entreguem todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades a Deus, pois Ele cuida de vocês. Então, quando eu entrego a minha vida a Deus, quando eu confio em Deus, eu estou debaixo da promessa de Deus, eu estou protegido por Deus, eu estou guardado em Deus. Sabe o que acontece? Aí eu vou ter força para me vencer a ansiedade, para me vencer o medo. Então a ansiedade e o medo eu lanço sobre Deus, e Deus está pronto para me ajudar, para me poder ter paz. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, caro amigo, o pecado, já falamos que é um grande problema mundial, e as pessoas não sabem o significado do pecado, mas Deus sabendo o significado do pecado, e nós como igreja de Deus sabendo o significado do pecado, aqui estamos lhe alertando, aqui estamos chamando a sua atenção para um arrependimento, para você buscar perdão em Deus, o Deus que fez os céus e a terra, para resolver o problema mundial, para resolver o problema do pecado que tem assolado a humanidade. Está escrito na palavra do Senhor, em São João, no capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Deus se manifesta para resolver o problema que assola o Brasil e o mundo, que é o pecado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de perdão, hoje é dia de reconciliação. Aqui está a palavra de Deus,
a palavra da reconciliação. Venha para Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meu amigo, o amor lança fora todo medo. O amor lança fora toda ansiedade. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Então Deus lança fora a ansiedade que te escraviza, o medo que te escraviza, a ansiedade que te leva à morte, a preocupação. Deus quer te libertar disto. Deus quer te libertar do pecado. Deus quer te salvar. Deus quer te libertar. O amor expulsa o medo. Aleluia. Substitua o medo por Deus, vencendo a ansiedade. Vencendo a ansiedade em Jesus. Eu sozinho não tenho como vencer a ansiedade e o medo, mas com Jesus, Jesus me capacita. Jesus me dá força para me vencer a ansiedade e o medo. Vença o medo e a ansiedade com Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O medo é a força oposta da fé. O medo traz perturbação. O medo é um instrumento de manipulação das pessoas cruéis. As pessoas nesses dias atuais estão manipulando as pessoas com este inimigo chamado medo, com este sentimento, com este espírito chamado medo. Tem manipulado as pessoas, tem lançado pavor, terror na vida das pessoas. Mas existe um Deus nos céus que contempla todos os brasileiros. Nós falamos agora há pouco que no Brasil existe mais de 200 milhões de habitantes, e Deus sabe tudo. Deus olha tudo, Deus está contemplando tudo, Deus sabe de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe o que passa na tua mente, no teu coração, porque a Bíblia diz que Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus o Todo-Poderoso. Ele sabe o que passa na tua família, Ele sabe o mais profundo da tua vida. Então, caro amigo, Ele está aqui pronto para te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero encerrar esta reflexão citando o texto de Isaías, capítulo de número 45 e o versículo de número 22. A primeira parte do versículo diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, Deus usa a boca do profeta para descrever, para recitar o que nós acabamos de ler. Deus já está dizendo: olhe para mim. E agora há pouco eu falei que o alvo é deixar de olhar para a palavra, é deixar de obedecer a palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo vivo. Então quando o indivíduo, quando o homem olha para a palavra, quando ele olha para Deus, a palavra liberta, a palavra salva, a palavra transforma, a palavra regenera, a palavra reconcilia, a palavra alimenta, a palavra ilumina, a palavra restaura, a palavra nos leva para o céu. Olhe para mim, todos vós, e sereis salvos. Os brasileiros, os americanos, todas as pessoas devem olhar para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. O amor lança fora todo medo. Não se esqueça, amigo, se refugie em Deus. Busque refúgio em Deus. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa morada segura, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus. Volte para o Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, que quer arrancar esta preocupação, este medo, este pecado que te escraviza, e te reconciliar com Deus,
e escrever o teu nome no livro da vida, para você morar eternamente com Deus. Amém. Graças a Deus. Salai, macho.